Sejam todos muito bem-vindos ao canal Sobre Deus e Sobre a Vida. Eu sou Ricardo Oliveira e o versículo do dia é: Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. João 5:24. Nesse ponto da palavra, Jesus ele estava tendo que explicar para os judeus, para os líderes religiosos, a razão por que ele curou um homem num dia de sábado. Um homem há 38 anos, deitado numa cama, paralisado, aguardando por um milagre que não chegava. Ele esperava que o milagre vinha de um mover das águas, uma espécie... A Bíblia não deixa muito claro se era real ou se era só uma superstição de um tanque em que os enfermos ficavam ao lado desse tanque. Conta a história ou a lenda que um anjo descia naquele lugar e movia as águas, e o primeiro que descesse as águas era curado. E aquele homem, por 38 anos, paralisado, e boa parte desse tempo ele passa naquele lago, né, naquele tanque, esperando as águas se moverem. Tanto é que quando Jesus pergunta para eles: queres ser curado? Ele responde: olha, eu não tenho quem me ajude, quem me coloque na água quando a água é agitada. Então ele tinha uma determinada expectativa de que um milagre acontecesse de uma determinada forma na vida dele. Porém, naquele dia o milagre ia acontecer na vida dele, só que não da maneira que ele esperava. Jesus manda que ele se levante, tomasse a sua cama, porque ele ficava deitado ali numa espécie de uma maca, de um colchãozinho, esperando a água ser agitada pelo tal anjo. E Jesus fala: acabou sua espera, levanta, toma sua cama e anda. E ele imediatamente, né, sem nenhuma fisioterapia, sem nada parecido, ele se levanta e anda. E ele faz exatamente como Jesus mandou, né? Toma sua cama e anda. Ele enrola ali aquele colchão, aquela maca, seja como for, e ele vai andando pelo caminho. E era sábado. Eu não sei se você está familiarizado com essa questão do sábado. Os judeus, eles não podiam fazer nada de sábado, no dia de sábado, né? E eles viram aquele homem carregando a sua cama. E eles falam: opa, você não sabe que é proibido, né, trabalhar, fazer qualquer coisa no sábado? E o homem responde: aquele que me curou mandou que eu tomasse a minha cama e andasse. E aí eles ficaram indignados. Como assim? Quem ele pensa que é? Mais tarde, né, ele se encontra com Jesus, o paralítico. Ele já estava no templo, já estava andando, e ele fala para os judeus: olha, foi aquele homem que me curou. E é muito interessante, tenta pensar, tenta entrar na cabeça daqueles judeus, de que eles tiveram a oportunidade de estar diante de alguém. Então não vou nem entrar aqui no mérito do Filho de Deus, mas eles puderam entrar na presença de alguém que havia curado um homem que há 38 anos era paralítico. Então tenta entrar na cabeça deles o que você faria, qual seria a sua ação diante de alguém que curou um homem paralítico há 38 anos. Eu não sei você, mas eu ficaria maravilhado, procuraria saber quem é aquele homem, para me aproximar dele, para entender se ele tinha uma missão e, quem sabe, alcançar a salvação. Mas aqueles líderes religiosos, eles foram tomados de indignação. Eles não atentaram para o milagre, eles não atentaram para o benefício que Deus fez para aquele homem. Porém, eles atentaram para a quebra da norma, que eles não poderiam fazer nenhuma ação no sábado. E eles vão atacar Jesus, eles vão perguntar: com que autoridade você faz isso? Com que autoridade você anula o mandamento de guardar o sábado? Vocês estão vendo a inversão
das coisas, as tradições religiosas passaram a valer mais do que a bênção, do que o milagre, né, de que um homem foi curado, 38 anos, paralisado. E eles vão tirar a satisfação de Jesus e Jesus começa a dizer para ele quem é ele. E a situação começa a piorar porque eles já estavam zangados com Jesus. E eles passam a ficar furiosos porque Jesus ele se revela como Filho de Deus. Ele se revela como o próprio Deus, né? Eu e o Pai somos um. E o versículo que a gente pegou para ler, né, o versículo do dia do nosso aplicativo YouVersion, nós escolhemos então o verso 5:24, em que Jesus é parte da explicação quando Jesus está falando por que ele fazia aquelas coisas. E Jesus, ele diz assim: eu lhes asseguro. Bom, ele já havia dito que ele e o Pai são um, na sua vontade, em essência. Então, ele diz, eu lhes asseguro. O que quer dizer? Assegurar. Assegurar é dar uma segurança que aquelas palavras que ele estava dizendo e que ele iria continuar falando, aquelas palavras, elas procedem de Deus, elas são fiéis e verdadeiras. Inclusive, Jesus, de vez em quando, em verdade vos digo. Era uma segurança que ele passava, era uma maneira de dizer, olha, o que eu estou falando é verdade. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, porque não eram palavras vazias, Jesus estava, né, amando, né, foi enviado pelo Pai. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado. Jesus veio, queridos, porque aqueles homens eles estavam preocupados em cumprir as leis que foram deixadas para ter algum relacionamento com Deus através dessas leis. E Jesus estava dizendo, olha, não precisa mais disso, mesmo porque a lei, né, Paulo ele escreve a respeito disso em Romanos, a lei é boa, mas ela é incapaz de produzir salvação, porque nós somos incapazes de andar segundo a lei de Deus. A lei ela veio mais para mostrar a nossa incapacidade de seguir, de fazer aquilo que Deus ordena. E aqui ele diz, mas quem crê, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Por isso, a gente diz, Jesus é o cumprimento da lei, Jesus é o cumprimento de todas as coisas. E não será condenado. Então, quem crê na palavra, então é crer na palavra de Jesus e crer naquele que enviou Jesus. Crer que Jesus foi enviado por Deus. Crer que Jesus é o Filho de Deus. Esse não será condenado, mas passou da morte para a vida. Como Jesus ele veio, e quando ele veio, então ele muda, ele vira a chave. Então aquelas ordenanças, todas aquelas ordenanças da lei, elas se tornam, de certa forma, obsoletas. Porque agora, quem crê em Jesus, quem ouve as palavras e crê naquele que enviou Jesus, passa da morte para a vida. Amém? Espero que cada um de vocês que esteja ouvindo essa palavra, creia nas palavras que Jesus ensinou e creia naquele que enviou a Jesus, porque fazendo isso, você tem a vida eterna, não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Certo? Bom, deixa eu te pedir aquele like, compartilha com o máximo de pessoas que você puder, fala desse canal, tá? A gente está no compromisso diariamente colocar o versículo do dia aqui. Então, todas as manhãs a gente lança o versículo do dia para ajudar você aí a edificar sua vida. Legal? Comenta, se inscreve no canal, compartilha, faz tudo o que tem que fazer. Até a próxima, se Deus quiser. É sobre Deus e sobre a vida. Tchau, tchau.